Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Oscar Correia, eu sou médico, atuo na área da nutrologia e o vídeo de hoje é para você paciente que tem encontrado dificuldade, de encontrar Ozempic nas farmácias da sua região. Bom, Ozempic é uma medicação produzida pelo laboratório Novo Nordisk e nos últimos dias, a Novo Nordisk emitiu um comunicado relatando uma possível escassez, uma diminuição na demanda dessas medicações da Ozempic nas farmácias. A justificativa da Novo Nordisk foi pela alta demanda de busca dessas medicações por pacientes que vêm utilizando, O objetivo principal dessa medicação é uma medicação que foi desenvolvida para o tratamento de diabetes e caiu no gosto popular também pelos benefícios para perda de peso. Hoje ela é uma medicação aprovada pela Anvisa para o tratamento de obesidade e é uma medicação que, quando bem utilizada, quando bem indicada, pode contribuir bastante para o benefício, para a melhora da qualidade de vida, para ajudar esses pacientes na perda de peso. Bom, o vídeo de hoje tem a intenção de orientar vocês, pacientes que estão em uso da Ozempic, que estão com dificuldade de encontrar essa medicação, quais são as possíveis alternativas que o seu médico que está lhe acompanhando pode propor para substituir essa medicação, para alternar essa medicação, tá certo? Então, como critério aqui, a gente vai conversar sobre algumas medicações que podem substituir a Ozempic, e para a gente pensar num substituto, ela tem que ter um mecanismo de ação parecido, com efeitos colaterais também semelhantes, Ou seja, uma medicação que tenha indicação e contraindicação semelhante a da Ozempic. Não faz sentido a gente falar de uma medicação que ajuda na perda de peso, mas que tem um mecanismo de ação totalmente diferente, ou que está contraindicada para um certo perfil de paciente diferente da Ozempic. Então a gente vai falar medicações que dão para a gente substituir, tá certo? Intercambiar de uma para outra sem ter grande prejuízo no tratamento do paciente. Para a gente entender um pouquinho sobre essas medicações, a gente tem que entender que a Ozempic é uma medicação da classe dos análogos do GLP-1, certo? E essas medicações elas têm um mecanismo de ação muito particular, assim como efeitos colaterais também esperados muito parecidos. E hoje no Brasil nós temos outras medicações dessas classes, além da Ozempic, que é a semaglutida, a molécula é a semaglutida, Nós temos a própria semaglutida na versão oral, que foi aprovada no ano passado, chegou aqui no Brasil com o nome de Rybelsus. O Rybelsus é a semaglutida, só que diferente da Ozempic, que é de aplicação subcutânea, o Rybelsus é em comprimidos para uso oral. Ela vem em 3 apresentações, de 3 mg, 7 mg e 14 mg, certo? É uma medicação que é aprovada tanto para o tratamento de diabetes como de obesidade, certo? E para os pacientes que têm medo de agulha, tem alguma restrição com a agulha da Ozempic, ela pode ser uma alternativa ali. Ainda mais agora com a ausência, a falta dessa medicação nas prateleiras de farmácia, pode ser que a gente encontre uma saída maior prescrevendo Rybelsus para alguns desses pacientes. Como é que a gente conseguiria trocar da Ozempic para Rybelsus? Na verdade, a molécula é a mesma, certo? Então o paciente não iria sentir grandes diferenças com relação a efeitos colaterais. Nas duas é esperado que haja efeitos colaterais relacionados ao trato gastrointestinal, náuseas, vômitos, pode causar dor abdominal, alguma alteração relacionada ao trânsito intestinal, constipação ou até diarreia. Então são efeitos muito relacionados ao trato gastrointestinal nas duas medicações. Um inconveniente da Rybelsus, por ser via oral, é que ela é orientada a que seja tomada em jejum, pela manhã de preferência. Então teria esse inconveniente de ser de uso diário, precisar do jejum, o principal inconveniente, na verdade, seria a questão do custo. O Rybelsus, por ser uma medicação de via oral, na apresentação de 14 mg, que é a maior dose que a gente tem aqui no Brasil hoje, ela ultrapassa os R$1.000, então é uma medicação de um custo bastante elevado, até mais caro do que a Ozempic de 1,0 mg. E aí é que tá, quando a gente compara em termos de perda de peso, são duas medicações que geram perda de peso, é um dos principais motivos da grande busca da Ozempic, da grande defasagem que ela teve nas farmácias. Quando a gente pega a apresentação da Rybelsus, a gente tem de 3 mg, 7 mg e 14 mg.
Se a gente pegar a de 14 miligramas, que é a maior dose da Ribelus hoje, ela é equivalente a 0,5 miligrama da Ozempic, ou seja, a metade da dose da Ozempic, da dose de 1,0 miligrama. Então, a gente tem essa equivalência numa medicação via oral, porém até mais cara, certo? Então, o inconveniente seria esse. Além do mais, que quando a gente tem uma medicação que é de uso diário, fica mais difícil do paciente ter uma falha terapêutica, ou seja, o paciente esqueceu de tomar alguns dias, e isso vai interferir no resultado, certo? Uma outra medicação que a gente pode utilizar como um substituto, como uma troca, no caso de uma ausência da Ozempic, é a Saxenda, né? A liraglutida, né? Você pode ver que é um nome bem parecido, liraglutida e semaglutida. São duas medicações da mesma classe, também é uma medicação análoga do GLP-1, certo? Porém, é uma molécula diferente. A Saxenda é também uma canetinha de uso subcutâneo, só que de uso diário, certo? Ela a gente vai encontrar em doses, né? Os estudos com doses que vão variando de 0,6 mg até 3,0 mg, certo? E mesmo nessa dose máxima, ela não tem o mesmo potencial de perda de peso do que a dose máxima da Ozempic. A vantagem aqui a favor da Saxenda é que ela teria um preço um pouco mais acessível. Enquanto a Ozempic de 1,0 mg varia ali em torno de 900, 950 reais, a Saxenda varia ali em torno de 650 a 700 reais. Então é uma medicação um pouco menos potente, mas também um pouco mais barata. A desvantagem é que, em vez de ser de uso semanal, ela seria de uso diário e teria também efeitos colaterais bastante semelhantes, certo? Então aqui a gente traz duas alternativas de substituição para a Ozempic. A ideia, né, o esperado é que essa ausência nas farmácias não seja algo duradouro, né? Em breve ela deve estar sendo reposta de forma adequada para atender a demanda que vem tendo. Porém, se a gente não tem um prazo específico de por quanto tempo isso vai durar, nem se vai alcançar o Brasil de uma forma geral, mas o fato é que alguns pacientes já vêm encontrando dificuldades de encontrar essa medicação e a gente está aqui tentando propor algumas alternativas de substituição para que esses pacientes não fiquem sem tratamento adequado, certo? Então, são medicações que têm um efeito, um mecanismo de ação bastante parecido, efeitos colaterais também bastante semelhantes. Um asterisco é para a Wegovy, né? Uma novidade, uma medicação que foi aprovada agora em janeiro, que também é a molécula de semaglutida, porém numa potência maior, numa apresentação de 2,4 mg. Então é 2,4 vezes mais do que a dose máxima que a gente tem aqui no Brasil com a Ozempic. Essa medicação, a Wegovy, já foi aprovada pela Anvisa e é esperado que comece a ser comercializada aqui no Brasil a partir do segundo semestre desse ano de 2023. Então, estamos ansiosos para saber quando essa medicação vai chegar. Será uma medicação a mais para ser acrescentada no arsenal terapêutico do paciente que busca perder peso, né? E uma outra curiosidade também é por quanto será o custo dessa medicação. São medicações de custo elevado, mas para os pacientes que têm condições de pagar, essas medicações são bastante seguras e podem agregar bastante, trazendo um resultado bem satisfatório relacionado à perda de peso. Então, o vídeo de hoje é mais relacionado com essa notícia da declaração da Novo Nordisk relacionada à escassez da Ozempic. E se você já fez uso da Ozempic, está em uso da Ozempic, ou conhece alguém que está em uso, deixa aqui nos comentários se você está conseguindo comprar, se você tem conseguido encontrar, por quanto você está comprando, se você já fez uso do Saxenda, do Ribelus. Vamos comentar aqui embaixo, fazer com que os comentários desse vídeo possam ser agregadores com relação a essa informação. Tá certo, pessoal? Mais novidades estarei trazendo aqui para vocês. Obrigado.